Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Números, capítulo 11. Apenas o versículo 29. Números, capítulo 11, versículo 29. Amém? Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. E Moisés lhe respondeu: Tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Desculpa. E Moisés respondeu: Tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Pai, tua palavra nesse momento ela foi lida e eu me coloco, Deus, como um canal aqui neste lugar para transmitir, ó Deus, não aquilo que preparei, mas aquilo, Deus, que o Senhor preparou para cada um de nós nessa manhã. Ministra, Senhor, aos nossos corações, que possamos, ó Deus, sair daqui nesta manhã totalmente, ó Deus, cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Que o Senhor cresça nesta manhã, ó Deus, que eu diminua e o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. O tema da mensagem é: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Irmãos, ninguém pode ter, entre aspas, o Espírito Santo. O ter que eu falo não é falar eu quero para mim só apenas, não. Nós devemos buscar a presença de Deus. Devemos nos entregar totalmente na presença do Senhor. Falar: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, toma o meu ser. Espírito Santo, me envolva. Espírito Santo, o meu coração é teu. Faça morada em mim. Ele, contudo, quer um coração sincero, um coração reto. Ele quer que venhamos nos envolver a cada dia, nos entregar a cada dia. E muitas vezes o que fazemos? O que buscamos? Muitos elaboram desse modo como se apoderasse do Espírito Santo. Quantas e quantas vezes queremos ter o Espírito Santo como um bem, como um status religioso, para mostrar que nós temos o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo não quer mostrar o status. Não é falar em línguas, mostrar para as pessoas que você tem o dom de línguas. Não é profetizar para mostrar para as pessoas que você tem o dom da profecia. Pelo contrário. O Espírito Santo atua em nossas vidas quando nós aceitamos a Deus. O Espírito Santo, a presença real do Espírito Santo em nós, nos conduz no caminho correto, nos auxilia diariamente naquilo que devemos fazer. E muitas vezes o que nós queremos realmente? O que nós temos buscado diariamente é status ou é conexão com Deus? O que nós buscamos todos os dias é estar na presença do Senhor e ser guiado pelo Teu Espírito. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A presença do Espírito Santo se encontra desde o Antigo Testamento, vai passando por todas as fases, até o derramamento do Espírito sobre a igreja.
Durante todo o período do Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia sobre os profetas, um de cada vez. Já no tempo da graça, o dom do Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. Atos capítulo 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouves. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 30. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos e vossas servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel, ocorreu por ocasião do Pentecoste. Enquanto no passado o Espírito Santo de Deus parecia estar disponível a reis, sacerdotes e profetas, Joel predisse um tempo em que esse poder estaria disponível a todos os crentes. Ezequiel também falou sobre o derramamento do Espírito. Atualmente, o Espírito Santo é derramado de forma efusiva sobre qualquer pessoa que venha a Deus em busca da salvação. O que nós viemos buscar? Como nós temos buscado na presença de Deus? Se não olharmos, o Espírito Santo, ele atuava. Um de cada vez. Quando nós lemos aqui em Números, se olharmos um pouquinho mais atrás, nós vemos que as pessoas estavam reclamando, estavam questionando Deus. E Deus ouviu aquele povo e entrava com providência. E a palavra nos fala que Moisés também questionou o Senhor, porque estava se sentindo sobrecarregado. E Deus então manda chamar 70 anciãos, para que pudesse então distribuir a carga. E a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor visitou, desceu sobre cada um deles, e eles profetizaram. Será que nós estamos prontos para receber o Espírito Santo? Será que nós queremos receber o Espírito Santo? De que maneira nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo? De que maneira nós temos buscado o Espírito Santo? Nós devemos falar: Senhor, a minha vida, ela te pertence. E eu quero ser um canal do Senhor para transmitir a tua palavra, para transmitir a tua verdade, para mostrar aquilo que realmente nós viemos buscar. E a palavra nos fala que alguns dos homens estavam profetizando no meio do povo de Deus. Josué foi até Moisés reclamar disso, pedindo que lhe proibisse. E nesse momento Moisés disse: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Essa situação é similar à descrito em Marcos 9, 38, 41, quando os discípulos queriam que Jesus proibisse alguns homens que não faziam parte daquele grupo de expulsarem os demônios. Mas tanto Jesus como Moisés condenaram a sua postura. Cuidado para não colocar limites em Deus. Ele escolhe quem deve ou não usar. Ele escolhe, não somos nós que escolhemos. Muitas vezes nós questionamos Deus. Por que fulano tem isso, por que eu não tenho?
Por que que fulano profetiza e eu não consigo profetizar? Por que que fulano interpreta línguas e eu não consigo? Como nós temos nos relacionado com Deus? Qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Qual tem sido a nossa entrega para com Deus? Qual tem sido o nosso tempo diário com Deus? Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, no momento que quer. Para que você seja usado, se coloque à disposição do Espírito Santo, para que Ele venha te usar nesta manhã, para que Ele possa te usar a cada dia, aonde você colocar a planta dos seus pés. Como receber o Espírito Santo? Primeiro ponto, aceitar a Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa que esteja falando por intermédio do Espírito Santo, nunca amaldiçoará. Isto é, depreciará ou difamará Jesus. E todos que genuinamente proclamam o senhorio de Cristo, agem assim pela graça, a capacitação do Espírito. A obra do arrependimento, da conversão, é operada pelo Espírito Santo, que convence do pecado. João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convencerá os ímpios por intermédio dos cristãos, que dariam testemunho de Jesus. Convencer o mundo do seu pecado é chamá-lo ao arrependimento. Então, quando alguém aceita Jesus como Senhor, já recebe o Espírito em sua vida. Sem o Espírito Santo, seria impossível estar na presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo em nós, não continuaríamos na nossa caminhada com Cristo. Quando Paulo visitou a comunidade de Éfeso, pela primeira vez, perguntou se já tinham recebido o Espírito Santo. Contudo, embora já tivesse aceitado a Jesus, ainda nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. E Paulo pregou para eles, Atos 19, versículo 6, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Se você já aceitou a Jesus, não tenha dúvida que o Espírito Santo está com você. Que o Espírito Santo habita em sua vida. Que o Espírito Santo te conduz. O segundo ponto é crer na palavra de Deus. Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Deus tem promessa para cada um de nós. A promessa foi derramar o teu Espírito sobre toda a igreja. Como nós temos recebido o Espírito Santo em nós? Como nós temos nos envolvido em sua presença? Ou melhor, como nós deixamos o Espírito Santo nos envolver? De que maneira nós temos buscado a palavra do Senhor? De que maneira nós temos meditado em sua palavra? De que maneira nós temos aprendido mais de Deus? Quantas e quantas vezes nós buscamos a Deus, ou melhor, viemos à casa de Deus, mas não temos compromisso com Ele? Para que o Espírito Santo possa atuar em nossas vidas, precisamos ter compromisso. Pois Deus tem compromisso com nós, com cada um de nós essa manhã.
Mas quantos de nós estamos em compromisso com Ele? De estarmos totalmente sendo entregues, falar, Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas vidas estão perecendo? E Deus tem nos colocado perante eles para pregoar a sua palavra. Quantas vezes nós nos omitimos e não falamos do amor de Deus? E não damos espaço para que o Espírito Santo venha nos usar para converter os nossos amigos, os nossos colegas, seja na escola, faculdade, no trabalho, seja na nossa vizinhança. Como nós temos buscado tudo isso? Não guarde o Espírito Santo só para você. Deixa Deus trabalhar na sua vida e seja usado por Deus para transmitir a palavra de Deus. O Espírito Santo é a garantia divina de que percebemos a Deus e dele cumprirá o que prometeu. Você pertence ao Senhor. A presença do Espírito Santo em nós demonstra a veracidade da nossa fé, prova que nós somos filhos de Deus. O objetivo do Espírito Santo é produzir uma igreja totalmente perfeita, sendo Jesus o cabeça e os membros deste corpo espiritual. Nós fazemos parte do corpo do Senhor, onde o cabeça da igreja é Cristo. Não importa qual membro você seja, você é especial. Seja o dedo mindinho do pé, seja o coração, não importe, você faz parte do corpo. Se é grande ou se é pequeno, não tem problema. Deus te usa da mesma forma. Deus te usa da mesma forma. Irmãos, muitas vezes nós olhamos o nosso corpo e vemos a imperfeição. Mas Deus, quando olha para nós, nos vê como uma igreja perfeita, como um corpo perfeito, que faz a vontade dEle, que não tem um mimimi, que não olha as circunstâncias, não olha os defeitos, mas olha simplesmente Cristo. Vamos caminhar juntos. Porque quando algo em nosso corpo está ruim, o corpo todo padece. Se você quebrar um dedinho, o menor que seja, o seu corpo inteiro, ele para. E a igreja funciona da mesma forma. A igreja do Senhor, ela tem que andar em unidade. Ela tem que caminhar juntos. Ela tem que avançar com o mesmo propósito. Testemunhar o amor de Deus. Mostrar o que Deus fez por nós naquela cruz do Calvário. Quando Ele falou para os seus discípulos, vou subir aos céus, mas o Consolador virá. E esse Consolador está no meio de nós. A presença do Espírito Santo se encontra no meio de cada um de nós. E a presença do Espírito Santo, ela é real. Nós conseguimos sentir quando nós fechamos os nossos olhos e falamos, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos toma. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós sentimos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. O fato de crer na palavra de Deus também é uma obra do Espírito Santo. Na vida do cristão, a própria Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. E a interpretação da palavra também é direcionada pelo mesmo
Espírito. Na casa de Cornélio, quando Pedro pregou a palavra para os que ali estavam, lá em Atos, capítulo 10, versículo 44. Ainda, Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Para que o Espírito possa descer, nós devemos estar atentos à palavra de Deus, prontos para receber. O interessante, podemos notar que eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizado. Para que você venha ter o Espírito Santo, não é a questão de falar, eu preciso me batizar para ter o Espírito Santo, não. Você tem que aceitar a Cristo e se entregar por completo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo ele se aproxima de nós. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta. Porque o Espírito Santo não compactua com o pecado. Se nós estamos andando numa vida de pecado, o Espírito Santo fala, sai dessa vida. O Espírito Santo está nos conduzindo a voltar para o caminho correto. O Espírito Santo está falando, volte para os braços do Pai. Volte novamente a ter intimidade com Deus. Porque só assim nós conseguimos caminhar em santidade. Só assim nós conseguimos caminhar em unidade. Se você crê na palavra de Deus, o Espírito Santo está em sua vida. Se você crê na palavra de Deus, o Espírito Santo atua em nossas vidas. Se você crê na palavra de Deus, você gera frutos. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma das maiores provas da presença do Espírito Santo em uma pessoa é a sua conduta e maneira de viver cristã. Qual é o exemplo que nós damos lá fora? Como nós temos atuado dentro da igreja e fora da igreja? Qual é o exemplo que nós damos na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho? Será que somos diferentes? Aqui nós nos mostramos que somos perfeitos, temos a presença de Deus, e lá fora falamos, não estou na igreja, não, eu posso falar palavras torpes, posso falar o palavrãozinho ali, mentir aqui. O que nós temos mostrado lá fora para as pessoas? Quando as pessoas olham para nós, o que elas vejam? Qual é a nossa conduta? Qual é o nosso caminhar? Será que realmente mostramos que somos cristãos verdadeiros? Que deixamos Deus agir em nossas vidas? Ou mostramos para as pessoas que, ser crente igual fulano, igual Beltrano, que não dar exemplo? Como nós temos transmitido o amor de Deus? Como nós temos transmitido a presença de Deus? Porque não é o muito falar que mostramos Deus. As pessoas têm nos observado a todo tempo, a todo instante. Eu lembro, alguns anos atrás, que aconteceu algo na minha rua, tentaram matar o coronel uma vez, e os policiais bateram lá na minha casa. Aí quando chegaram lá, foram fazendo perguntas, eu fui respondendo, e foi realmente, isso eu já sabia.
Isso eu já sabia. E só falava isso. Eu falei, então não preciso mais falar nada? Ele falou, não. Porque toda a vizinhança falou a seu respeito. O horário que você sai da sua casa, o que você faz, as suas palavras. E eu achei aquilo interessante porque não é palavras que convencem as pessoas, mas são as nossas atitudes. Quantas e quantas vezes nós não falamos nada, mas os nossos vizinhos têm nos observado? Quantas vezes os nossos vizinhos têm olhado para nós e têm espelhado em nós? Seja na nossa postura, seja no nosso relacionamento. As pessoas olham para nós e falam, poxa, eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual Beltrano. E muitas vezes as pessoas elas vêm para a igreja porque viu algo diferente em sua vida. A presença do Espírito Santo que convence o homem. Você apenas é um canal. Você apenas é um instrumento de Deus. Os frutos mostram que realmente somos. As obras da carne invalidam a vida espiritual porque contradizem com o ensinamento da palavra. O fruto do Espírito tem características inconfundíveis e agradáveis. Os dons espirituais também são muito importantes. Mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. Quais os frutos que nós temos? Quais os frutos que nós mostramos? A maturidade espiritual e a plenitude do Espírito na vida cristã são evidenciadas pelos frutos. Então, mesmo uma pessoa carismática deve viver o que fala na prática. Será que a gente entra em contradição? Você fala uma coisa e vive outra? Você prega uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Como que as pessoas podem olhar para nós? Como nós queremos converter os nossos amigos, se na prática é totalmente diferente? Se nós não usamos as palavras que profetizamos, que falamos, que anunciamos na nossa vida. Se você frutifica, o Espírito Santo está em sua vida. Se você frutifica, o Espírito Santo está em você. Se você frutifica, o Espírito Santo está em nós. Aleluia. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Saber se alguém tem o Espírito Santo em sua vida é simples. Porque o próprio Espírito testifica. Isso no coração de cada um. Contudo, não somos aptos para julgar a espiritualidade da pessoa. Devemos aprender a discernir tudo espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus ensinou que devemos pedir o Espírito Santo. Todos devem buscar esta unção para a sua vida. Mas não se preocupe com a aparência ou
dons que mostrem publicamente a presença de Deus, que mostrem publicamente a presença do Espírito Santo. Apenas busque, apenas se envolva. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, e Ele te dará o dom que você precisa, não o dom que você quer, o dom que você precisa. Deus sabe daquilo que nós precisamos, e não daquilo que nós queremos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Fala, Senhor, eu quero buscar cada vez mais, eu quero encher cada vez mais. Vamos nos colocar de pé. Para receber o Espírito Santo, você deve aceitar a Jesus. Para receber o Espírito Santo, você deve crer na palavra. Para receber o Espírito Santo, você deve produzir frutos. Para receber o Espírito Santo, você deve falar: Espírito Santo, venha me encher nesta manhã. Aleluia. Coloque a mão no seu. Pai, que o Senhor venha nos conduzir cada vez mais. Pai, que possamos, ó Deus, não olhar, ó Pai, a aparência, mas olhar para dentro de nós e falar: Senhor, aonde eu tenho errado, aonde eu tenho pecado. Deus, nessa manhã eu quero pedir perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, mas nessa manhã eu quero totalmente ser cheio da Tua presença, cheio do Teu Santo Espírito. Como diz a Tua palavra, Senhor, começa a encher a Tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a visitar cada coração. Começa a visitar, Senhor. Pai, mostra que Tu estás presente com cada um de nós aqui nessa manhã. Não é, Pai, falar em línguas, mas é sentir, Senhor, o Senhor ao nosso lado. É sentir, ó Pai, a doce presença do Teu Santo Espírito ao nosso lado. É parar, ó Deus, e portar e falar: Senhor, eu quero ter os meus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quantas vezes, ó Pai, o Teu Santo Espírito tem falado conosco, e nós, ó Pai, pensamos, ó Deus, que é alguém, olhamos para o lado, olhamos para o outro, mas não temos, ó Deus, a sensibilidade de entender a voz do Teu Santo Espírito. Oh, Espírito Santo, começa a conduzir a Tua igreja. Começa a conduzir, Senhor, o Teu povo nesta manhã. Pai, não queremos, ó Deus, questionar, mas queremos nos entregar por completo e falar: Espírito Santo, eis aqui a minha vida para fazer a Tua vontade. Espírito Santo, usa a Tua igreja. Espírito Santo, derrama a Tua unção sobre cada um. Oh Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos ama. Nós somos gratos a Deus porque, mesmo sendo Deus, não sendo merecedor, o Senhor mesmo assim, ó Pai, nos ama, nos usa. Oh Espírito Santo de Deus, que possamos, ó Pai, gerar frutos, que possamos, ó Deus, nos colocar como canal para ganhar almas para o Teu reino. Pai, que possamos, ó Deus, nos colocar à disposição para pregar a Tua palavra e ser usado pelo Teu Santo Espírito para falar aos corações daquelas vidas que necessitam. Pai, nessa manhã, que possamos, ó Deus, sair daqui nessa manhã totalmente, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito. Não deixe, Deus, voltar para os nossos lares, ó Pai, da mesma maneira que nós entramos aqui neste lugar. Mas queremos aqui sair totalmente renovados com a Tua unção e o Teu poder. Oh Deus, é o que nós te pedimos nessa manhã. Gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando.